com Jesus. Esse tema, na verdade, é uma mensagem que eu encontrei na internet da mentora Joana de Ângeles. É uma mensagem bem atual. Ela foi psicografada pelo Divaldo no Centro Espírita Caminho da Redenção, agora em setembro, dia 18 de setembro. Bem recente, tá? Então, assim, se você entrar lá na internet, né, digita lá Divaldo Franco, já entra no site dele. No site tem uma barra lateral com mensagem sempre atualizada. Aí eu achei essa mensagem super apropriada para o momento que a gente está vivendo. E esse livro aqui, deixa eu ver quando ele é um livro novo, mais ou menos. Ele é de 2013. Esse livro é de Amélia Rodrigues, é psicografia do Divaldo também. Vivendo com Jesus. Então, tudo que a gente vai falar, vocês vão encontrar aqui. Então, se quiser uma referência para mais tarde. Então, a mentora começa essa mensagem. Hoje o mestre vai ver como pior. Eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Pode vir comigo. Ele é o palestrante, tá? Eu só me meto aqui. Brincadeirinha à parte, né? Cada um faz o que pode aqui no NAI, tá? Mas ele é o mestre, nós somos os discípulos. Então, assim, a mentora faz esse texto e essa observação na convivência com Jesus. Por quê? Porque ela faz uma abordagem em cima do que nós estamos vivendo hoje, dos tempos de hoje, né? Que chama a crise da modernidade, onde, assim, parece que todos os nossos valores estão sendo soterrados. A gente nunca viu tanta banalidade junto, né? Assim, parece que tudo que é o exterior é o que é vendido, né? A tecnologia, ela é high-tech, né? Então, assim, e a gente tem que tomar cuidado com esses valores, porque parece que, assim, e principalmente com os nossos filhos, com os jovens, e nós mesmos, né? E quando a gente vê, a gente está ali, né, no WhatsApp, no Face, mas, assim, para isso eu tenho que ter o melhor aparelho. Então, assim, o consumo está muito exagerado. A parte do erotismo, né? Sabe, a venda do corpo, como se isso fosse normal. E a juventude vai nesse embalo, né? E às vezes não é nem... E a gente está falando de uma juventude, mas uma pré-adolescência, inclusive, né? As crianças não têm ainda esse norte, né? E na verdade está ali, né? Ver aquela cantora que está toda sexy e está ali induzindo uma criança, né? A usar uma roupinha toda curtinha, a ficar abusando dessa questão, né, mais erótica da sociedade, a drogadição, assim. Mas o que acontece? Parece que é só isso que importa no mundo, né? A gente vive num mundo que parece, poxa, mas esse não é mais o meu mundo. Onde é que eu estou? Que parte que eu faço nessa sociedade de agora? Então, alguém colocou esse vídeo essa semana, acho que essa semana, no nosso grupo aqui do NAI, do WhatsApp, e, assim, o Rosando Klinger, não sei se vocês conhecem ele é um orador espírita, ele é um psicólogo, e ele vai muito graças a Deus, né, ele vai na Fátima Bernardes, né? Então eles ouvem bastante o Rosando, né? Talvez não com essa, na Globo, não com convidado como sendo o espírita, mas sim o psicólogo, o pedagogo, o educador, mas ele dá o recado dele, sabe? E, assim, a gente fica muito assustado porque a gente liga a televisão e é assim, boa tarde, né? Boa noite, e daí despeja um monte de notícia ruim em cima da gente, e a gente tem que dar conta daquilo
e depois dormir e trabalhar, ou, né, já de manhã, assim. Então, vamos só ouvir o que o Rossandro vai dizer. Eu não consigo produzir no meu país, na minha cidade, notícia que faça com que eu tenha 24 horas de novidade na TV. O que eles fazem? Eles coletam a desgraça ao redor do planeta e colocam no seu café da manhã. Você vai tomar café da manhã e tá lá, um carro-bomba explode na Arábia Saudita. Mineiros são soterrados na China. Mais uma bala perdida mata uma pessoa no Rio de Janeiro. Quando você ouvir essas 3 manchetes, você diz, esse mundo está perdido. E se você for observar, nessas mesmas 24 horas, a quantidade de amor que foi depositado nos corações, a quantidade de gente que salvou vidas, que aconselhou, que cuidou, que curou, a quantidade de pessoas que foram cantar nos hospitais, a quantidade de pessoas que foram distribuir sopa, a quantidade de gente que saiu de si para encontrar o outro e socorrer, não dá manchete. Por isso Paulo nos aconselha, veja tudo, mas retenha o que é bom. E lembre que nesse momento em que tudo parece estar livre, permanece sólido o amor do Cristo por nós. Muita paz a todos. Então, nossa, eu não tenho a propriedade que o Rossandro tem de falar assim, né? Mas ele vem traduzir o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente acha, sobre essa tonelada de notícias, né? Hoje eu estava ouvindo na CBN Notícias de manhã, eles falando lá sobre essa a reforma trabalhista que começou hoje, né? Então, e daí o rapaz falando que, o entrevistado falando que a mãe dele diz que ela não aguenta mais ligar a televisão e ver saindo aquele dinheiro no cano de esgoto sujo, né? Eu falei assim, filho, eu não aguento mais ver aquilo, sabe? Então, assim, contamina, polui, e a gente fica vítima dessas circunstâncias, né? Então, o que Joana vem e fala pra gente? Que nesse báratro, a dor visível, disfarçada ou desconhecida, estabelece pouso em todo o organismo social, chamando-o a razão mediante a reflexão. Sem exceção, ela penetra subúrbios e mansões, tanto faz. A dor penetra em qualquer lar, não importa a questão social, não importa. Ela invade todos os lares. Fiel, mas qual que é o papel da dor? Auxiliar os espíritos ao amadurecimento e ao bem proceder. Então a função da dor é isso. É dar uma chamada na gente, na nossa questão de amadurecimento. Aquela situação, né? Por que isso está acontecendo comigo? Mas a gente mudar a pergunta também, né? Para quê? Qual que é o objetivo? Né? O nosso objetivo é a evolução, é o nosso crescimento. O que nós fazemos com a dor? Ela chegou para nós e ela vai chegar mesmo. Sabe por quê? Porque a gente vive num planeta que é de provas e expiações. Todos nós estamos em cursos na lei. Não tem raras as exceções dos missionários que chegam aqui, né? E que chegam com o único objetivo de nos ajudar no crescimento. A gente está fazendo a transição aí para o mundo de regeneração. Então a gente escuta a gente lê, né, através das obras do Divaldo, nos seus livros de Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a transição planetária, o amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais. São todos livros bem legais de ler, tá? Eu falei que nós dois somos aqui, desencadeando fogo aqui para ler. Mas assim, é gostoso a gente ter notícia do plano espiritual, do que está acontecendo. Então eles dizem, né, nessa última obra, Perturbações Espirituais,
que está vindo muito espírito de luz para cá. Aí a regeneração realmente vai acontecer. Por quê? Porque esses espíritos envolvem até uma ligação interplanetária, sabe? Espíritos que já vivem em um planeta mais evoluído que o nosso, porque nós estamos na segunda escala evolutiva do planeta. Nós saímos do mundo primitivo e nós estamos em provas e expiações. Nas provas e expiações, o mal predomina. O mal ainda predomina. Então, é por isso que a gente vê tanta barbárie acontecendo, né? Mas aí o que vai acontecer? Na regeneração, está chegando muito espírito comprometido com a evolução, com o nosso crescimento, porque eles estão vindo para cá por amor, não é pela dor. Eles estão vindo com o único objetivo de nos ajudar, de ajudar esse planeta a evoluir. Então eles não têm débitos, não têm questões, sabe, de passado a expiar, coisa que nós temos, né? Nós temos o nosso passado. E assim, se a gente já se encontrou na doutrina espírita, e daí se diz, né, puxa vida, mas aquela pessoa é tão boa, tão dedicada, e de repente vem uma prova tão difícil, né? Sabe? Por que para aquela pessoa? Como o Haroldo Dutra Dias fala, nossas encarnações são solidárias, né? Emmanuel fala isso. Então, se as nossas encarnações são solidárias, muitas vezes algo que já passou há muito tempo, hoje nós temos condições de enfrentar. Porque talvez, algumas encarnações atrás, a gente ainda não estava preparado para esse tipo de enfrentamento, né? Então, como nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, a dor é nossa irmã e companheira de jornada. Então, o que a gente precisa fazer, né, nesses estudos que a gente faz de Joana de Ângeles, através das séries psicológicas, ela faz a gente fazer um olhar assim para dentro da gente mesmo, em busca do nosso autodescobrimento. E assim, lá no grupo de estudos que a gente faz com o Marlon, a gente descobre que se autodescobrir não é evoluir. É só a gente tomar consciência do que a gente é, entendeu? Você estudar o autodescobrimento, tudo bem que o objetivo é a gente evoluir. Mas antes de mais nada, é a gente saber realmente quem nós somos. Pra gente parar de camuflar, sabe? De fingir que tá tudo bem quando não tá, a gente enxergar a situação e dar um jeito nela. Então, Joana fala que as enfermidades físicas e os distúrbios psicológicos mesclam-se nos seres humanos e os empurram, por falta de estrutura moral, a situações deploráveis. Então, o que é? Essa questão de só estar voltado para o exterior. Aí quando chega a crise, quando chega a dor, porque a dor vai chegar para todo mundo, de uma maneira ou de outra, ela chega, se não é no campo da saúde, é no campo social, é no campo financeiro, né? É com um filho, é com um amigo do coração. Alguma coisa a gente está passando ali, se a gente está passando junto, é porque nós fazemos parte dessa engrenagem, né? Então, o que acontece? A falta do amadurecimento psicológico, essa questão só está para fora, para o gozo, para o prazer. Joana fala no livro que é a consciência de sono, né? Assim, não despertou ainda para o lado espiritual, está numa fase que está dormindo. Então, o que acontece? Quando a dor chega, e ela chega para nos ensinar muitas virtudes que nós não temos, né? A paciência, a tolerância, a resignação. Aí o que acontece? Quando a pessoa se encontra nesse estado de não olhar para si mesma, de não aproveitar essa dor, ela interpreta como uma punição, como Deus, o Deus do castigo, sabe? Então a pessoa interpreta Deus de uma maneira que Deus não é, porque Deus, ele é Pai, ele é soberanamente bom e justo. Então ele olha, ele entra lá no pântano como ele vai no lírio. Então todos nós somos iguais perante Deus.
mas nós nos unimos juntos, porque a gente interpreta a situação como uma punição. E como diz o Raul Teixeira, né, nós somos tão pigmeus espirituais que a gente ainda ousa ficar de mal com Deus, né? Quando vem uma situação, e assim, nós religiosos, né, nós espíritas, que já entendemos lei de causa e efeito, processo reencarnatório, né? Sabemos que existem vidas passadas, que nós vamos progredir, a gente ainda se permite brigar com Deus, né? Quando vem e bate nas nossas costas, é diferente, né? Quando chega um amigo, a gente vai lá, consola, diz palavras de incentivo. Você sabe, olha ali o que o livro dos Espíritos está falando. Então, como a Sueli Caldas Schubert fala, né? Você não se diz espírita? Então seja espírita. Agora é a hora de você usar as ferramentas que você disponibiliza para enfrentar e passar essa situação que você vai passar. Então passa com calma, né? Como o Chico Xavier, né? Naquele episódio do avião, né? Que o Chico estava no avião e de repente deu lá aquela turbulência e todo mundo começou a berrar e o Chico também, ai meu Deus do céu, eu vou morrer. Aparece Emmanuel, né? E Emmanuel olha para ele e ele já fala, o que é agora, Emmanuel? E Emmanuel, tenha compostura. Ah, mas eu vou morrer. Então morra com dignidade, né? Pare de fazer esse escândalo. Né? Mas é assim, nós somos humanos, né? Nós temos os nossos atavismos, nós temos o nosso passado, sabe lá o que nós passamos, o que fizemos, né? Agora a gente aceita uma convivência com Jesus, mas em todas as religiões, no meio espírita, quanto fariseu reencarnado, gente, né? E os fariseus eram os hipócritas daquela época, eram os que colocavam Jesus em toda enrascada, sempre faziam aquelas perguntas para ele se contradizer e eles terem um álibi ali para dizer prenda, porque eles não aceitavam Jesus. Não aceitavam porque os judeus queriam um Deus guerreiro, eles queriam um Messias guerreiro, aquele que empunhasse a espada à força. E não foi essa a proposta de Jesus, muito pelo contrário. Se falar de amor hoje em dia é complicado, que dirá 2000 anos, naquela época, né? Dizer, eu não vim trazer, né, a espada, eu vim trazer a paz, e daí como é que se entende que Messias é esse, né? Não pode. E até hoje ele não é reconhecido, né? Pelos judeus, não. E aí o que ela vem e diz? Que tudo poderia ser resolvido de maneira simples e exitosa caso tivesse lugar nos comportamentos maior vigilância ao egoísmo e ao orgulho, essas chagas purulentas que ainda predominam em a natureza humana. É sempre, né, o egoísmo e o orgulho. E o que é o egoísmo, né? O egoísmo é a doença do ego. É meu, pertence a mim. E o ego não é mau. Só que o ego, ele é apenas o gerente, mas ele quer ser o proprietário. E o proprietário é o self. O proprietário é o Deus interior. Mas quando a gente está aqui, a gente se perde. Então é por isso que nós temos o esquecimento do passado, mas aí a gente vem com uma proposta, um projeto reencarnatório, que nós fizemos antes de chegar aqui. O nosso mentor, né, o nosso anjinho da guarda foi lá e endossou o nosso propósito. E daí a gente chega aqui e começa tudo de novo. Tudo de novo, porque a gente se esquece, a gente fica acho que empolgado com essa materialidade, com tudo que está no exterior e nos chamando, né? Até que cada um tem o seu momento do seu despertar. E o despertar acontece de várias maneiras, individual a cada um. E na questão 758 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores:
Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E ao que eles dizem, os benfeitores: refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Uma resposta em 1857, né? E a benfeitora nos diz que, se fossem adotadas as propostas de Jesus, como encontrar-se a plenitude e se poderia viver em saudável ambiente de paz. Procura experimentar viver um pouco mais Jesus. E assim, todo mundo brinca, né, que eu só gosto de ler Joana, mas eu leio muito, não só Joana. Mas assim, é claro que existem afinidades, né? Mas assim, se a gente vai ler as vidas dessa mentora, a primeira experiência relatada, não que é a primeira experiência de vida dela, mas ela conviveu na época de Jesus, como Joana de Cusa. E o que acontece? Quando ela conheceu o mestre, através de uma serviçal, Joana foi uma das mulheres que acompanhou Jesus em toda a sua trajetória até a cruz. Porque foram as mulheres que ficaram lá na hora da cruz, as mulheres e João, né? Fora isso, os outros por medo, pelas suas fraquezas. Cada um ficou no seu canto lá. E as mulheres à frente, as corajosas, né? E João, que era um menino na época, o apóstolo amado, né? E assim, o que acontece? Joana, a primeira vez que teve contato com o mestre, ela passava por uma crise severa no matrimônio. O esposo dela era o intendente de Cusa, o intendente Cusa. Ele era como se fosse o governador do estado do Paraná, sabe? Então ela era uma pessoa, uma romana, uma patrícia romana, que gozava de todas as benesses do cargo do marido. Então tinha, né, estabilidade financeira, podia comprar o que o dinheiro compra, mas já era uma pessoa boa de coração e sofria demais com a vida do marido, do esposo. Ele era infiel, ele era perdulário, ele era violento. E Joana, ela tem o convite da serva para ir conhecer Jesus. E quando ela conhece Jesus, ela se apaixona. Ela quer deixar tudo para trás e seguir. Como a Amélia Rodrigues fala, como Joana fala, que quem encontrou Jesus nunca mais vai ser o mesmo. Não consegue ser o mesmo, porque o magnetismo dele era tamanho, e era um encontro de almas, né? Como ele fez com todos os apóstolos, né? Ele foi, vem e segue, e foram largando tudo que tinha e foram seguindo, sem perguntar por quê. Porque sentiam saudade, encontravam ali alguém muito querido, e largava tudo e seguia. E Joana quis largar tudo e seguir. Ela quis largar aquele casamento que não estava levando a nada, sabe? Só estava deixando ela triste, infeliz, mas ela tinha um filho, né? E o mestre fala: Joana, volta para casa. Ser fiel ao Cusa. Vai e cuida dele. Ele é doente da alma. Ele é um enfermo da alma. E Joana volta para casa. E depois daquele encontro, ela não era mais a mesma. Ela exercitou a paciência, a tolerância, a resignação.
E ela cumpriu. Ele falou para ela, Jesus falou: eu ainda te pedirei um testemunho, mas não agora. E a vida dessa Patrícia romana, né, teve os dois lados da moeda. A esposa de Pedro, né, Pedro falou para Jesus, né, que Joana despertava as vaidades também, né, que era fácil uma pessoa como Joana seguir o mestre, porque ela não tinha que trabalhar, ela tinha quem trabalhasse para ela e tal. E Jesus chama a atenção de Pedro e fala: você já viu na função que Joana está? Quantas pessoas dependem dela? Quantos serviçais, né? O que ela representa na posição que ela ocupa? E o certo é que Cusa perde tudo e morre. Joana de Patrícia romana vai trabalhar como serviçal na casa dos romanos, ela e o filho, para ela ter uma existência honesta e digna. E essa personagem do Evangelho, ela se doa. Um dia eles são pegos fazendo as orações nas catacumbas e ela vai para o circo e ela morre na fogueira. E para mim, eu que leio a obra, que leio a autora, eu acho que ela passou por um sacrifício tão duro. Sabe por quê? Porque na fogueira estava ela, numa haste, e na outra haste, o filho. E o que os soldados romanos diziam, né? Abjura, nega a tua religião, nega esse Cristo que você não conhece. Você é uma Patrícia romana, você tem o benefício da lei. Então, assim, vai lá no teu canto escondidinha e lê, né? Como assim, né? Ah, eu não sou espírita, né? Eu até que acredito no espiritismo, né? Mas pro mundo eu não posso ser espírita, né? Mais ou menos isso. E ela diz que não, jamais. E o filho fala: mãe, pelo amor de Deus, mãe, desiste dessa ideia, nós vamos morrer, mãe. E ela fala: cala-te, cala-te. Agora imagina o cala-te que essa mulher falou para esse filho. Porque quem é mãe sabe, né? A gente dá a vida da gente pelo filho, para manter o filho. E daí o soldado romano chega e fala assim: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? Daí ela olha para ele e fala: não, ele me ensinou também a te amar. E daí vem a fogueira, né? Mas também vem o mestre de mãos abertas e a convida: vem, Joana, você já passou pela porta estreita. Porque todo mundo ali também que estava com Jesus, todos os apóstolos, essas mulheres, eles conviveram com Jesus na ressurreição, né? Quando ele, depois da crucificação, aparece, convive com eles por 40 dias. Então, assim, eles viram o mestre morrer, que o mestre estava vivo. Então, a partir dali, eles tiveram a consciência que esse corpo finda, mas o espírito continua, né? Então, o medo da morte acabou para eles também. Sabia que era questão de tempo, mas o que eles tinham mais era a saudade desse mestre, do reencontro com o mestre. Então, é por isso que ela fala, né? Procure experimentar, viver um pouco mais Jesus. Acalma as ansiedades do prazer por um pouco e silencia o desespero que urge soluções perversas para situações mais complexas e tormentosas. Então ela está dizendo: calma, calma, porque quando a gente age por impulso, a gente quer vingança, né? A gente quer a coisa fácil, né? O olho por olho, o dente por dente. Pensa nele, na sua vida, na filosofia que ele propôs. Traze-o para conviver no lar, no teu dia a dia, em tuas emoções e pensamentos.
E todos nós aqui fazemos o Evangelho no lar. Nós convidamos Jesus para estar na nossa casa, na nossa vida. E daí alguns falam assim, mas eu não tenho companhia, né? Vou fazer sozinha. Eu fiz o Evangelho muito tempo sozinha, sabe? Sozinha não, porque a gente sabe que tem companhia, né? E das boas. E daí, assim, o meu marido falava assim pra mim, também tem o Evangelho, 9 horas da noite de domingo, eu quero ver futebol, sabe? Mas mesmo assim eu insisti e convidava. E agora ele está sendo meu companheiro de Evangelho. De repente, às vezes eu vejo, hoje tem um joguinho, eu vou deixar ele lá do lado e não convido, e começo a fazer ali a prece. De repente ele está sentado do meu lado, aí eu começo tudo de novo a prece e nós dois vamos fazendo. Então, assim, a gente começa a aprender a ter paciência, né? E, aliás, a paciência, a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é a da própria mentora, que até então ela se identifica como um espírito amigo. E por muito tempo, ela se identifica como um espírito amigo para Divaldo Pereira Franco, né? 10 anos depois dele ter o contato com ela, é que ela se identifica como Joana, o que deixou Divaldo muito decepcionado, porque por tanto tempo ele esperava que todo mundo tinha um guia, né? E ela falava assim, sinto muito, teu guia é Jesus, não sou eu, né? O seu guia é Jesus. Ele, mas ele é o guia de todo mundo, eu quero o nome do meu guia particular. Ela falou assim, então tá, então me chama de Joana. Ele, meu Deus, Joana, 10 anos para ser Joana, né? Tá bom, me chame de Joana de Ângeles. Ele falou, bom, o Ângeles já soou melhor, né? E daí ele, permita, minha irmã, que eu a visualize. E é essa figura que a gente vê na internet, né? Num hábito de uma freira, toda deslumbrante. Daí ela vai contando para ele todas as encarnações, de quanto tempo que eles estão juntos. E convida o Divaldo, né? Para essa messe de amor. Então, o convite que a gente faz, sempre aqui, vem no atendimento no centro e a gente faz o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no nosso lar, a gente leva Jesus para dentro da nossa casa. A gente começa a usufruir da companhia de espíritos benfeitores. A gente muda a frequência do nosso lar. Então aquelas desavenças vão diminuindo, os desentendimentos, e vai mudando a psicosfera do nosso lar. Familiariza-te com os teus ensinamentos, incorporando-os às tuas atividades. E é interessante, né? Hoje de manhã eu fui nadar, aí fui pro banho e tem uma moça lá, ela é professora da universidade, a gente sempre bate papo. E do nada ela começou a desabafar que ela estava cansada, porque ela estava enjoada das pessoas, porque é muito egoísmo que só tem nessa vida. E ela começou a falar, e eu comecei a falar com ela, falei, puxa, já pratiquei a palestra de hoje, porque tudo que ela estava falando. Eu falei, mas pensa bem, a raiz disso tudo é o egoísmo. Ela falou, é o ego das pessoas. As pessoas querem... Eu não consigo entender isso, essa desonestidade. Então, quase que eu falei para ela, vem para cá hoje à tarde e vamos conversar mais um pouco. E aí ela pega e faz a chamada, né? Para a gente observar os tipos que Jesus elegeu para conviver e que a gente ficará surpreso, considerando-se os preconceitos e caprichos da época, a situação perversa e ingrata em que viviam os miseráveis. E ele é chamado de fanfarrão por muitos, né? Na época lá de Jesus, naquele contexto, os fariseus diziam que ele, olha com que tipo de gente que ele se envolvia, né? Porque tomava vinho, comia com eles e tal, mas os sãos não precisam de médicos, né? E sim os doentes. E aí ela fala, né? Pergunta-lhe, quando estiveres em dúvida, qual a melhor solução que faria ele em teu lugar. Já pensou quando a gente estiver na dúvida? A gente parar um pouquinho, pensar em Jesus e tentar tomar as decisões, não de cabeça quente,
Mas como Jesus faria se ele estivesse em nosso lugar? Né? Como convertido de Damasco ali, né? Que chega, né? Saulo chega perseguindo Ananias, vai em Damasco para pegar o pescoço do Ananias. E daí vem aquele clarão imenso, que não era o sol, mas a luz do Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Mestre, que queres que eu faça? Né? Ele se curva na mesma hora do perseguidor, ele se curva de joelhos, né? E é uma atitude pronta. Mas eu queria achar uma imagem, não achei lá na internet, mas tem uma passagem de Paulo daí, quando ele já está convertido, e que Paulo ele tinha uma vontade de ir a Roma. E surgiu a oportunidade dele ir a Roma. E ele já estava para embarcar naquele navio, e chega Tiago, o apóstolo Tiago, né? De tantas desavenças, porque Tiago, ele queria que ele observava os judeus, então ele queria que os rituais judeus fossem preservados ali, tentando preservar o cristianismo. E o ponto grande da situação era a circuncisão. E Paulo tinha aquela cabeça mais ampla, ele queria atingir o mundo, chegar aos gentios, e é graças a Paulo que o cristianismo foi divulgado, porque ele tirou dos muros de Jerusalém e levou para o mundo todo. E para Paulo, isso era uma incoerência. Por que os gentios tinham que ser circuncidados se eles não eram judeus? E aí Paulo fica na dúvida, né? Poxa, estou indo para Roma. Tiago sempre foi o meu calcanhar de Aquiles aqui, né? E agora chega Tiago, o que é que eu vou fazer? E ele abre o pergaminho, né? O evangelho lá de Mateus, e aparece a mensagem: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. Na mesma hora, né? Ele guarda o pergaminho, vai lá e faz o que precisa ser feito. Não o que ele gostaria de fazer, mas o que no momento era a necessidade. Reconciliar, ajudar na preservação da igreja, e foi o que ele fez. E os dois depois no fim se entenderam, cada um no seu ponto de vista, né? Mas um entendeu o outro. E aí a mentora nos diz: descobrirás a verdadeira aventura que não te impedirá de viver no mundo, após superadas as ilusões, as fantasias de efeito frustrante. No contato com ele, passarias a ver a beleza e encantamento num grão de areia, como numa estrela de primeira grandeza, tanto quanto no sorriso descontraído de uma criança ou na lágrima da face de um ancião. Então, assim, né? O que eu faria se fosse Jesus? Me intui no que eu vou fazer. Com essa intuição, a gente descobre a verdadeira felicidade, que não nos impede de viver no mundo. Nós vivemos no mundo sem ser do mundo, sem estar preso a esse materialismo, a essa crise dessa modernidade, mas dando o nosso quinhão, fazendo a nossa diferença nesse mundo, abraçando essa causa. Na convivência com Jesus, aprenderemos a ter paciência e nos harmonizar, conseguindo nos tornar um evangelho de feitos. Não consideres as quinquilharias que abarrotam os espaços domésticos mais importantes do que os tesouros que ele oferece e apenas ocupam a mente e o sentimento acompanhando-te. O caso do jovem rico que chega e pergunta para Jesus: mestre, o que eu posso fazer? Eu quero te seguir. E ele fala: vem hoje, vem agora, vem já. E ele fala: eu não posso, eu tenho uma corrida muito importante para disputar, depois eu vou. E na corrida o jovem rico morre, né? E Jesus o recebe. Mas ele podia ter ido antes, né? Lê mais os seus ensinamentos, impregne-se dele.
Conhecerás a razão do existir e trilharás a via que conduz ao pouso de segurança. Se conseguires conduzir Jesus ao teu lar, de imediato ele irá possuindo teu coração, e tudo se transformará em tua vida, ensejando-te a conquista da plenitude. E aí, né, Joana faz uma abordagem sobre esse personagem ilustre do Evangelho, que é Zaqueu. E de tão pequenininho ele precisou subir numa árvore para enxergar o mestre. Agora imagina, né? Ele está lá em cima da árvore e Jesus chega lá e fala: Zaqueu, desce daí que eu vou lá na tua casa tomar um café com você. E a mentora pergunta, né? Imagina o que aconteceu a Zaqueu e família naquela noite em que ele dormiu no ninho doméstico. Quais teriam sido os temas tão extraordinários que modificaram completamente a existência do detestado cobrador de impostos? Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele, que fez o homem infeliz dedicar-se no fim da vida aos ministérios do amor e da caridade? Porque Zaqueu era o cobrador de impostos, o detestado, e cada um tem a sua jornada evolutiva. E segundo narra, né, Divaldo narra, que Zaqueu se transformou no nosso benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes. E sabe quando que diz que Zaqueu completou a cota da usurpação dele? Naquele momento, na Federação Espírita do Rio, chegou uma senhora pedindo auxílio. O Dr. Bezerra não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, só tinha sobrado o anel de formatura. E ele dá o anel de formatura, a última joia, o último laço material que ele tinha, para aquela pessoa. Entende? A gente devolve para a vida o que a gente usurpa da vida. E Joana diz que a existência de Zaqueu nunca mais foi a mesma. E até hoje, a semelhança daquele homem felizardo, pede-lhe para que também te visite, passe uma noite em tua casa. Entendeu? Jesus entra na nossa casa, desde que nós abramos a porta e pedimos. E sempre foi assim, né? O que queres que eu faça? Você quer mesmo ser curado? Não era aquela coisa que eu chego e ele dava sozinho. E é claro que ele buscava os escolhidos. Não escolhidos por afeição, por afinidade, mas todos aqueles seres envolvidos nos processos de curas, de ressurreições, né? Faziam parte daquele encontro, daquele momento, vieram para ajudar o nosso mestre. Então ele jamais burlou a lei. Jamais Jesus permitiu que quem estivesse morto voltasse à vida. Quem voltou à vida é quem na verdade estava num sono profundo de catalepsia e através do seu magnetismo ele conseguia perceber que ainda existia vida. Só que estava num estado tão latente da catalepsia, onde as extremidades ficam frias, o coração bate muito desacelerado. Todos aqueles cegos, leprosos, que foram curados, já tinham se quitado, já tinham quitado os seus débitos, já tinha chegado a hora deles se libertarem. Então eles vieram também como um instrumento para o nosso mestre. Então, esses ensinamentos do nosso mestre, onde é que ele colocou tudo, como diz Gandhi, né? Se vocês ingleses lessem e entendessem esse livro que vocês carregam embaixo dos braços, que era a Bíblia, se tudo nessa terra fosse exterminado, mas sobrasse o sermão da montanha, bastou, não precisava mais nada. E daí, Jesus, no Sermão do Monte, ele vem com as bem-aventuranças. Então, assim, quais são os ensinamentos de Jesus que
que ele nos mostra e nos pede para seguir. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então as bem-aventuranças é o nosso norte a seguir. Mas como é que a gente consegue trabalhar isso dentro de nós? O amar ao próximo como a si mesmo. Nós nos amamos de verdade, né? Como é que a gente vai amar o próximo se a gente não se ama? Se a gente não se ama, a gente se arma. E daí a gente se arma contra o próximo. O próximo que chega ali, e muitas vezes ele está chegando numa condição tão enferma da alma, que chega e diz todo impropério para nós. E a gente acaba, se a gente reage em vez de agir, nós já destilamos o nosso fel também, está tudo igual, né? Só que aí vem, né? Amar os vossos inimigos, né? Esperam lá, né? Esperam para você fazer a lei do olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, né? Dá essa oportunidade para eles. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, vem Allan Kardec ali, pontua aqui. Não quer dizer que eu vou ter o mesmo amor que eu tenho pelo meu pai, pelo meu esposo, pelo meu irmão, onde existe o quê? Uma sintonia, uma afinidade. Mas assim, é não querer mal, porque a nossa tendência é querer justiça com as próprias mãos, né? E a gente ainda fala, eu não te desejo mal, mas Deus age, né? Como se Deus fosse um instrumento de vingança. E na verdade, se a gente compreender que mesmo que a gente não coloque o nosso dedinho, as leis divinas vão se encarregar do fato, porque ninguém, não tem outra maneira da gente evoluir, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Se ela está na nossa consciência, quando chega o momento do despertar, a gente faz. Nossa, quanta mãe aí que faz tudo pelo filho, né? Quantos relacionamentos estranhos a nosso ver, e que as pessoas fazem de tudo, que elas se doam e você não entende por que aguenta tanta coisa. Mas as pessoas, e eu não estou fazendo assim uma apologia que nós temos que engolir tudo pela frente, mas a gente mudar o nosso foco de observação, para a gente não permitir que essa agressividade chegue até nós e nos deixe mal, nos deixe ruins, né? Num estado mental e emocional alterado. Porque o problema é do outro, não é nosso. É isso que os benfeitores, Emmanuel, Emance do Faux, Joana de Ângeles e tantos outros vêm e nos dizem, né? Se a gente nos responsabilizar pelos nossos atos, e deixar o outro, porque o problema é do outro, não é meu. O Chico Xavier estava muito aborrecido uma vez, e Emmanuel chegou e falou, Chico, o que você tem? Que você não está legal, você não está, né? Sempre o Chico, você está ensimismado, o que está acontecendo, Chico? Ah, é que o fulano, o nosso companheiro aqui, eu estou notando que ele não está aparecendo na casa, eu não sei o que aconteceu, ele não está vindo. Daí
Emmanuel falou para ele, vai lá e veja o que está acontecendo então. Aí Chico vai lá, bate na porta, e o companheiro da casa, né, de trabalho, abre a porta, Chico na sua humildade, fulano, está tudo bem com você? Eu te fiz alguma coisa que te magoou? Se eu te fiz algo que te magoou, eu venho aqui te pedir perdão. Aí disse que o sujeito falou assim, Chico, ou você é muito humilde ou você é muito cara de pau. Chico falou assim, eu sou muito cara de pau, mas você me perdoou? E voltou e foi embora. Então, Joana, acho que é no livro Autodescobrimento, no prefácio do livro, ela também fala isso pra gente. Que assim, se por acaso nós provocamos algum desentendimento, alguma situação que não foi porque nós quisemos, mas de repente surgiu esse embaraço, que a gente chegue lá e peça perdão, peça desculpa. Se o outro não aceitar, não é mais problema nosso, é problema do outro. Nós nos livramos desse problema, desse peso nas nossas costas e prosseguimos. O outro tem o seu momento de perdoar, de aceitar ou não aceitar, mas já não nos diz mais respeito porque nós fizemos. Então, assim, nós desatamos esses nós. O Raul Teixeira tem uma palestra muito linda que dá para pegar na internet, que se chama O Amor em Nossas Vidas. E lá ele vai pontuando o amor e vai falando que no momento que nós temos um desentendimento, essas desavenças, nós criamos buracos emocionais. Cria-se um buraco emocional em mim, um buraco emocional em você pelo nosso desentendimento. Então aquilo que acontece comigo te perturba, aquilo que acontece com você me perturba, porque nós estamos em sintonia. E assim, na verdade, nesse buraco emocional, uma parte da minha energia fica com você e uma parte da sua energia fica comigo. Então ele fala que nesses relacionamentos, às vezes conturbados, logo lá no início, o marido tem um ciúme imenso da esposa, não deixa ela chegar nem perto dos filhos, e tem relacionamentos assim, né, que eles têm ciúme dos filhos, têm ciúme dos netos, mas assim, na convivência, no aparar ali das nossas arestas, um vai devolvendo para o outro o que é do outro, e quando chega no final da existência, se conseguiram tocar essa convivência, e em vez de se armar, começa a se amar, um devolve para o outro que é do outro, e fica-se quite com a consciência e com o outro. E o que é mais importante? Aprende a amar. Né? Tem aquele livro também, Saúde Espiritual, que o Alívio de Cerqueira fala de um relacionamento de uma moça que ela é levada à prostituição por um rapaz que ela se apaixona, mas na verdade ele é o cafetão da história, né? E ele coloca essa pessoa na prostituição. Então daí ela engravida, ela perde a criança, ela morre por doença venérea. Esse rapaz, ele também morre. Então no plano espiritual, um está buscando o outro numa questão objetiva. Um fica perseguindo o outro. E essas questões obsessivas, elas são difíceis porque elas cansam, exaurem a energia. E aí eles vêm numa próxima encarnação como pai e filha. E assim, ao contrário, ela é a mãe e ele é o filho. E ela sente uma aversão a olhar para essa criança, ela não consegue olhar para a criança, mas ela é mãe
ela tem que cuidar, ela sente o instinto da maternidade e vai tocando um relacionamento meio complicado na existência e até que tem um desfecho da existência, né? E daí sabe o que o Alídio fala? Que nessa existência eles vieram apenas para apagar o ódio. Não foi ainda uma relação de amor. E quanta relação a gente vê de pais e filhos conturbadas, né? E fala, puxa, mas é minha mãe, mas é meu filho, por que me trata desse jeito? E no fim, é assim, veio nessa existência para aprender a construir, primeiro a apagar toda aquela relação de ódio numa existência inteira, para daí sim aprender a amar. E nessas histórias aí de obsessão que a gente ouve, quantos casos assim terminam felizes? Tem a questão aí do obsessor do Divaldo, né, o Máscara de Ferro. A gente fala do obsessor, coitado do Divaldo, tem uma carreira aí que persegue o movimento espírita, né? Mas uma história aí que durou 30 anos, até que Divaldo recebe na mansão do caminho uma criança. E eles não tinham mais como comportar receber mais uma criança. E Joana fala para ele, recebe, recebe. E essa criança que ele recebe e cuida da criança, essa criança era a mãe do Máscara de Ferro numa existência. E é ali que eles puderam resgatar. Porque daí o Máscara de Ferro foi tremendamente grato pela bondade praticada. Então é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Então que a gente sair refletindo sobre as bem-aventuranças, ler, né? Ler, não é passar os olhos, é ler e refletir sobre as bem-aventuranças, a gente vai no caminho. E no livro dos Espíritos fala, né? Que a virtude é construída, é desenvolvida. Eu não nasci bom, mas eu posso me esforçar para ser bom. Porque toda virtude é aprendida e ela é desenvolvida.